A primeira ferramenta do advogado não foi a lei, foi a palavra. Porque antes mesmo de existir a palavra advogado, já existia o ato de advogar, que era colocar-se ao lado de alguém e usar a razão e a palavra para defendê-lo diante de alguma acusação ou de uma injustiça. E foi dessa necessidade que aos poucos nasceu uma das profissões mais antigas da humanidade. Há registros anteriores ao terceiro milênio antes de Cristo de pessoas exercendo esse tipo de defesa na antiga Suméria. Mas é na Grécia, especialmente em Atenas, que essa função começa a ganhar as características mais parecidas daquilo que a gente reconhece como advocacia, profundamente ligada à oratória e à capacidade de persuasão. Até que chegam os romanos e essa história muda de escala. Por volta de 450 a.C., a Lei das 12 Tábuas ajudou a retirar o conhecimento jurídico do domínio exclusivo dos sacerdotes. E isso abriu espaço para que os juristas leigos pudessem interpretar as leis e começarem a atuar em causas. Em Roma surgem figuras como o patronos, o jurisconsulto e o advocatus. E é justamente de advocatus que vem a nossa palavra advogado, aquele que é chamado para auxiliar ou defender alguém. Com o tempo surgiram regras, exigências de conhecimento e responsabilidades profissionais. A advocacia deixava de ser apenas a arte de argumentar e começava a se tornar uma profissão organizada. E eu gosto particularmente dessa história porque eu fiz direito, mas nunca exerci advocacia. E a vida acabou me levando para a história. Eu passei anos estudando direito para no fim das contas estar aqui, contando a história dos advogados. E hoje, 11 de agosto, é o Dia do Advogado no Brasil, porque foi nessa data, em 1827, que Dom Pedro I criou os dois primeiros cursos jurídicos no país, em São Paulo e Olinda. E dessa comemoração nasceu uma tradição curiosíssima, a pendura. E ela não começou simplesmente como um grande calote coletivo. Segundo a tradição, no século XIX, estudantes passaram a comemorar dia 11 de agosto em restaurantes e pediam que a refeição fosse oferecida como um presente em homenagem à data. E muitos comerciantes aceitavam, justamente como uma forma de prestigiar aqueles futuros profissionais do direito. E com o tempo, a cortesia acabou virando costume e o costume ganhou outros contornos. Os estudantes comiam, bebiam e no final penduravam a conta. E quando eu fiz direito, a tradição ainda era levada tão a sério que no dia 11 de agosto, alguns bares nos arredores da minha faculdade simplesmente não abriam. Era mais seguro para eles. Mas que fique bem claro que a pendura é uma tradição. Ela não dá ao estudante o direito de sair sem pagar. O estabelecimento não é obrigado a participar. Então, se algum estudante resolver fazer a pendura hoje e o dono do restaurante não achar tanta graça assim, talvez esse estudante termine o dia do advogado justamente precisando de um. Feliz Dia do Advogado!